Então hoje nós vamos falar sobre os medos infantis. Os medos começam a acontecer a partir dos 2 anos e meio até os 6 anos. Eu digo 2 anos e meio e hoje em dia está muito variável essa questão, que as crianças estão mais estimuladas por outras formas de estímulo que não tinham antigamente. Então esses medos começam a aparecer conforme a criança vai tendo noção das coisas e conforme a criança vai desenvolvendo as suas fantasias e criatividades. Então muitos pais se preocupam muito porque a criança está com medo, mas a criança criativa tem mais medo do que a criança que não é criativa. Aquelas crianças que de uma caixinha de fósforo fazem um carrinho, eles fazem de uma sombra um fantasma. É muito importante, é fundamental que os pais não usem de forma alguma esses medos que as crianças têm para conseguir alguma coisa da criança. Por exemplo, comer. Ah, você não vai comer? Então o bicho-papão vai te pegar, ou o homem do saco, que era antigamente do meu tempo, hoje em dia a moma. Os pais acabam usando, né, artifícios que não são nada bons, nada saudáveis, e aí sim estimula o medo, porque é como se esses pais estivessem falando assim: se você não comer, é perigoso e eu não vou conseguir te proteger. E a presença dos pais também é fundamental no momento em que a criança esteja expressando seus medos. Olha, mamãe tá aqui, papai tá aqui, tá tudo bem. Qual é o medo que você tem? Ah, eu tenho medo que tenha alguém embaixo da minha cama. Ah, então vamos brincar de caçar as pessoas ou as coisas ou os bichos que ficam embaixo da cama? Pega um saco de supermercado, abre assim e fala: peguei um, põe dentro do saco. Peguei outro, põe. Uma caixa, qualquer coisa. Enrola, dá nó, amassa, esfrega, joga no lixo e fala: acabou, passou, resolvemos. Sem falar: isso não é nada, para com isso, menino, que bobagem, ter medo, não existe nada disso. Como não existe? Se a criança ainda não consegue fazer a diferença entre a fantasia e a realidade, a fantasia para a criança é uma realidade muito significativa. Então precisa respeitar, às vezes a presença dos pais para resolver, entrar nessa fantasia, brincar de resolver. Histórias são muito boas, conforme os pais consigam ler uma historinha e colocar ênfase naquela parte, e aí viveram felizes para sempre, e expressar uma alegria como se fosse viveram felizes mesmo, passou, acabou, está tudo resolvido. Porque as histórias também são baseadas em conflitos infantis. Então, elas servem para isso também, para o desenvolvimento da criança, para o contato dos pais com os filhos, quando a gente encontra um tempo de ler um livro para o filho. Ah, então nós vamos continuar amanhã, não precisa ler o livro inteiro. Tem historinhas muito curtas. Hoje em dia tem muitos recursos para lidar com os medos, mas é fundamental que os pais estejam à disposição disso.